Reunião marcada para as 20 horas e 30 minutos para definir o destino de Jorge Sampaoli no Flamengo. E Flamengo acertou aí a venda de Matheus França para o Crystal Palace. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu venho chegando nessa tardezinha, noite aí de domingo, recheado de informações. Mas meu querido, minha querida, antes de mais nada, pedir para vocês aí do TikTok, do YouTube e do Facebook que não deixem de dar o like de vocês, não deixem de dar a curtida, não deixem de dar o coraçãozinho. Tudo isso para mim é muito importante e gratificante para o meu trabalho. Você que não é inscrito, se inscreva no canal Paraquedista Rubro-Negro, ajude no nosso crescimento, nos ajude a continuar mantendo vocês informados sobre tudo que acontece nos bastidores do Mengão. Lembrando que tudo isso para vocês é inteiramente de graça, mas para nós é importantíssimo. Então vamos começar aqui falando sobre Matheus França, depois a gente entra na treta aí, Pedro, Pablo Fernandes e Jorge Sampaoli, né? Nós temos visto aí que o jogador Matheus França estava afastado do elenco rubro-negro e muitas pessoas questionavam, muito PQD, o que está acontecendo? Matheus França não está jogando, está lesionado. E tinha sido levantada a bola aí que o Flamengo estava negociando o jogador com o Crystal Palace e o Crystal Palace havia pedido para que o jogador não fosse relacionado nas partidas para evitar qualquer tipo de lesão. E era realmente isso que estava acontecendo. Então eu vou trazer para vocês aqui a matéria, né? O Flamengo aí acertou a venda de Matheus França com o Crystal Palace da Inglaterra. O atacante aí de 19 anos despertou o interesse dos ingleses e viveu aí semanas de negociações até os clubes finalmente chegar a um denominador comum. O planejamento inicial do Flamengo era uma venda na casa de 25 milhões de euros. Depois, a diretoria rubro-negra admitiu aí chegar a esse valor, incluindo bonificações, e foi o que aconteceu. O Crystal Palace aí ofereceu aí, acho que 21 milhões, né, de euros, mas com as bonificações aí pode chegar ou ultrapassar esses 21 milhões de euros, aí, 25 milhões de euros que o Flamengo tanto desejava, né? O Crystal Palace aí vai pagar ao Flamengo 20 milhões de euros fixo, total aí de 104 milhões de reais, de forma parcelada. E os outros 5 milhões de euros, cerca de 26 milhões de reais, por possíveis bonificações, né? Ainda que houve a inclusão de obrigação de pagamento de 5 milhões de euros caso o Matheus França conquiste a bola de ouro em qualquer ano aí que ele estiver jogando lá fora, além de 20% da mais-valia em venda futura, ou seja, o Flamengo ainda vai ficar com 20% do atleta, 20 milhões de euros, né? Mais 5 milhões em bonificação, ainda tem uma bonificação se o jogador conseguir conquistar a bola de ouro, vai passar esses 25 milhões de euros aí que o Flamengo tanto deseja, e o Flamengo ainda mantém aí 20% do jogador em uma venda futura. E o Chelsea também, da Inglaterra, consultou e chegou a demonstrar interesse em França, só que, no entanto, a ideia inicial do clube era emprestar o jogador ao Istambul, da França, controlado aí pelo mesmo grupo no Crystal Palace. O jovem chega para ser aproveitado e jogar, e por isso, né, a equipe foi escolhida, além da questão financeira. Ou seja, Matheus França já vai passar por exames médicos essa semana, ele deve viajar amanhã, entre segunda-feira e quarta-feira, o Matheus França deve estar viajando aí para Inglaterra, e lá vai poder jogar, realizar o seu sonho aí de jogar na Europa, né? Que o Matheus França tenha muita sorte, que ele tenha muito sucesso e que ele possa representar aí a nação rubro-negra. É uma pena, eu acho que o valor foi muito baixo. O Flamengo poderia aí fazer a maior venda da sua história depois de Vinícius Júnior, mas não conseguiu segurar, balançou com a proposta que foi feita aí pelo Crystal Palace. Então, vamos mudar aqui de assunto, que tem muita coisa ainda para trazer para vocês. Infelizmente aí,
o domingo do Flamengo iniciou aí conturbado após o preparador físico Pablo Fernandes, membro da comissão técnica aí de Jorge Sampaoli, proferir soco no rosto de Pedro após a vitória sobre o Atlético Mineiro. A agressão, obviamente, balançou aí a relação entre o elenco e a comissão técnica de Jorge Sampaoli. No entanto, o jornalista aí Paulo Vinícius Coelho, o PVC, afirmou que atletas aceitariam a permanência do treinador. De acordo com o PVC, jogadores do Flamengo decidiram que aceitam continuar trabalhando com Jorge Sampaoli caso Pablo seja demitido, o que deve ocorrer aí em breve. O elenco aí considera a agressão inaceitável e afirmou que não treinará enquanto o preparador estiver no clube. Além disso, Thiago Maia, Cebolinha e Pablo foram à delegacia com Pedro e testemunharam aí no caso. Por outro lado, o jornalista informa que Jorge Sampaoli pode optar também por deixar o clube junto de seu homem de confiança. Isso porque Pablo Fernandes é amigo de longa data do treinador e o acompanhou aí em Atlético Mineiro, Olympique de Marseille, Sevilha e agora no Flamengo. A saída do preparador geraria aí a saída também do seu filho, Marcos Fernandes. Dessa forma, o Flamengo aí se reunirá com Jorge Sampaoli ao longo do domingo para definir o futuro do treinador. Essa reunião está marcada para hoje, às 8h30, na sede social do Flamengo, lá na Gávea. Eles estão esperando aí o retorno de Bruno Spindel, que ficou acompanhando o Pedro lá em Minas Gerais, né? Então, eles vão sentar com o Jorge Sampaoli e vão decidir, né, se ficam com o treinador ou se não ficam com o treinador. Mas o destino está verdadeiramente nas mãos de Jorge Sampaoli. Por quê, PQD? Porque se o Jorge Sampaoli não aceitar a demissão de Pablo Fernandes, a diretoria do Flamengo já estuda aí uma maneira de romper o seu vínculo com o treinador, né? Sabendo que o preparador físico ele faz parte da comissão técnica de Jorge Sampaoli. Jorge Sampaoli é contratado do Flamengo. Já a sua comissão técnica é responsabilidade dele. Então o Flamengo tenta ver juridicamente para ver se tem ali alguma cláusula que possa incluir o desligamento do Jorge Sampaoli sem precisar pagar o valor exorbitante da multa rescisória, se eu não me engano, é de 30 milhões de reais. Então, eu vou trazer aqui para vocês a nota aí que o Jorge Sampaoli emitiu nas suas redes sociais. Abre aspas aqui para Jorge Sampaoli. Não acredito na violência como solução. Isso não nos leva a lugar nenhum, nem na vida, nem no futebol. Ao longo da minha carreira, vi tantas lutas e elas sempre me deixaram com uma sensação de vazio. O que aconteceu ontem me deixou muito triste, né? Ofuscamos aí uma vitória importante com uma disputa interna, cujas razões existem, mas neste momento não importam. A história me mostrou que a única solução é a conversa. Mesmo quando errei, ouvi erro dos outros, eu tenho fé na palavra, que uma forma ter fé no ser humano, porque a violência nos separa e a conversa nos une. Quando eu era criança e comecei a jogar futebol, as brigas dentro e fora de campo eram muito comuns. Assim como muitas coisas no mundo mudaram para pior, algumas mudaram para melhor. A violência é menos aceita a cada dia como forma de resolver as coisas. É uma transformação que levará tempo. Não será de um dia para o outro. Todos nós temos o direito de cometer erros, porque temos a possibilidade e delas nos transformamos para melhor. Isso aí foi uma parte do trecho de que Jorge Sampaoli falou aí nas suas redes sociais. Nesse outro trecho aqui, o Sampaoli chega a chamar a responsabilidade para si. Ele diz o seguinte: eu sou condutor desta equipe. Me dói muito quando dois colegas de trabalho brigam. Mais do que a violência, os treinadores não se dedicam apenas à tática e à preparação dos futebolistas acima de tudo. Trabalhamos para gerir grupos,
tentamos melhorar e cuidar das pessoas. Não tenho dormido pensando em como ajudar Pedro e Pablo. Sei que vocês dois tiveram uma noite horrível e que aconteça o que acontecer, temos a obrigação de nos cuidar para nos mudar, para unir e para ser melhor e colocar o Flamengo no topo. Então ele disse que como treinador ele tem a responsabilidade de manter a união desse grupo. Ele só aí ficou em cima do muro, entre aspas. Ele falou que é contra a violência, mas em nenhum momento ele mostrou um apoio que os jogadores gostariam ao jogador Pedro, E o preparador físico aí do Flamengo também pediu perdão, ex-preparador físico, que não é mais do Flamengo, sabemos que ele vai ser demitido, saber se o Jorge Sampaoli vai querer ir com ele ou não, Ele disse o seguinte aqui, abre aspas para o ex-treinador do Flamengo. Eu poderia começar essas palavras de 1000 maneiras, mas a única que realmente faz sentido é pedir desculpas ao Pedro, aos colegas, aos trabalhadores e ao Flamengo. Entrei no vestiário muito chateado, querendo resolver logo a situação e fiz errado. Foi planejado que hoje seria um dia de folga. É uma pena, porque eu gostaria de poder primeiro falar sobre isso pessoalmente com todos os funcionários do clube. Sinto-me muito magoado com uma situação e reagi da pior forma possível. Estive pensando sobre o que aconteceu por horas e gostaria de poder voltar no tempo. Mas não se pode. O que existe é o futuro e o presente, E então assim, ele se demonstrou aí arrependido do que ele fez, arrependido da atitude que ele tomou, gostaria de voltar ao passado, quem dera também pudesse voltar ao passado, mudaria muitas coisas. Então tem que se evitar fazer as coisas de cabeça quente, Então, pelo que ele está dizendo aí, ele quer se reunir com o grupo ainda, pessoalmente, para pedir perdão a todos. Eu não sei se os jogadores do Flamengo, mesmo ele pedindo esse perdão, vai querer que ele permaneça no grupo. E é isso que nós queremos saber. Eu vou trazer o restante do que ele falou aqui. Continuando aqui, lamento e gostaria de corrigir a alta competição. Geralmente tem coisas que nos fazem mal, situações de alto estresse que nos fazem reagir e não pensar. Não pretendo situar esse contexto como uma desculpa, mas como uma explicação definitivamente. Se eu tivesse divergências com o Pedro, deveria tê-las resolvido em outro momento e de outra forma. Vou tentar fazer isso acontecer. Vou trabalhar para mudar e ser melhor. Ou seja, pelo que ele demonstra aqui, ele ainda conta em permanecer fazendo parte da comissão técnica de Jorge Sampaoli frente ao Flamengo. Coisa que eu acho muito difícil. Bom, se realmente houver a saída de Jorge Sampaoli, coisa que eu vou externar para vocês, eu não quero a saída de Jorge Sampaoli nesse momento, O Flamengo vem de 21 jogos aí, de 21 jogos só perdeu um. Então o Flamengo, entre aspas, vem vindo muito bem, conseguiu diminuir a distância para o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro, que é o Botafogo. Tem um jogo importantíssimo dia 3 agora pela Copa Libertadores da América, frente ao Olímpia, aqui no Maracanã. E depois, no dia 6, no domingo, ainda tem um jogo contra o Cuiabá. Jogos importantíssimos para quem tem pretensões de conseguir conquistar títulos esse ano ainda. Espero que a diretoria, juntamente com o Jorge Sampaoli, chegue a um acordo aí e que o Pablo Fernandes seja retirado do elenco. E o Pedro, não sem querer passar a mão na cabeça, também tem que ser punido, porque isso tudo foi gerado, não estou querendo minimizar a agressão não, presta atenção, estou indo pelo correto. Pedro, ele desobedeceu uma ordem. Ele é jogador do Flamengo, por mais que ele esteja chateado, por mais que ele esteja magoado, quando ele estava jogando lá na Europa, ele ficava no banco de reserva também, sem saber quando iria entrar ou não, e o Flamengo resgatou. Então, ele estava no banco de reserva, os jogadores foram chamados para aquecimento, era para ele ter ido para aquecimento, Mas
o preparador físico perdeu toda a sua razão quando agrediu o jogador. Então, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido, mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Deixe seu like, se inscreva, acione o sino da notificação e compartilhe os nossos conteúdos. Saudações rubro-negra!